Boa noite, hoje dia 7 de setembro de 2023. Muito bem, nós vamos dar continuidade à introdução e nessa imagem nós vemos justamente a transição que está em questão da mentalidade do Velho Testamento, que é o Moisés, estão chegando todos aqui. Pronto, eu acho que agora dá. Então, nessa imagem, então, Boa noite. Boa noite. Nós estamos vendo então qual é realmente o assunto do curso, né? Que nós tratamos na aula passada, que é a transição do estado de consciência do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que, como a gente viu, é expresso no Sermão da Montanha, principalmente naquelas palavras: ouviste dos antigos. Isso é a mentalidade do Velho Testamento. Eu, porém, vos digo. Isso é o que está sendo proposto no Novo Testamento. Então, essa frase expressa bem qual é a proposta. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira carta de João. Muito bem. Agora que eu falei mais da transição em termos do Goldsmith, agora eu preciso dar um quadro histórico, tá? Rapidinho, mas um mínimo para a gente saber o que está acontecendo. Só que mesmo sendo mínimo, ainda é bastante. Não creio que hoje a gente entre em Mateus, não. Ainda tem bastante coisa. Então vamos lá. O Antigo Testamento. Ao tempo em que se encerra a história do Antigo Testamento, uns poucos judeus, especialmente da tribo de Judá, haviam voltado à Palestina, sob a direção de Zorobabel, e aproximadamente 80 anos mais tarde, outro grupo havia voltado com Esdras. A imagem não está legível, deve ser a sua transmissão, tá? Não há nada que eu possa fazer aqui. Acredito que você tem a apostila aí, né? Então vamos lá. Às vezes eu olho no YouTube e também a imagem não carrega bem. Vamos lá. Então, no tempo do Antigo Testamento, quando estava assim, se encerrando, alguns judeus então voltaram para a Palestina. Voltaram de onde? Do exílio. Espera aí. Também não está bem para você? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo para ver se carrega melhor. Pronto. Compartilhei de novo, espero que esteja melhor. Deixa eu ver. Ainda não está legível. Vamos prosseguir um pedacinho e eu tento, porque as pessoas que sempre leem, né, já sabem que é legível. Então é um problema da transmissão, né? Infelizmente não há nada que eu possa fazer, realmente. Deixa eu ver, a memória está ótima, não é problema de memória aqui, é problema deles então. Vamos adiantar um pouquinho e daqui a pouco eu tento compartilhar outra vez para ver se melhora. Bom, muito bem. Então, no tempo que se encerrou a história do Antigo Testamento, os judeus voltaram para a Palestina. Voltaram de onde?
do exílio da Babilônia. Tá? Então, eles viviam ali pacificamente, reconstruíram o templo que tinha sido destruído, tudo isso com permissão do rei Ciro, que era persa, e que permitiu então que os judeus voltassem à sua terra, seu culto, tudo mais, 500, 400 a.C. Então, os últimos livros do Testamento, até o início do Novo Testamento, passaram-se 400 anos. 400 anos, desde que voltaram do exílio da Babilônia e tudo mais, passaram 400 anos, e nesses 400 anos não houve nenhum profeta. Ninguém mais falou nada, ninguém mais escreveu nada. E a gente sabe que a antiguidade, o Antigo Testamento, é a lei dos profetas. Não sei quantos livros, cada um com o nome de um profeta. Né? Então foi chamado de período do silêncio, porque não aconteceu nada. E aí o que aconteceu é que a Terra estava cansada e começou a almejar uma renovação. Vamos ver um pouquinho mais. Cada vez que eu compartilho de novo, eu espero que entre nítido. Então, 400 anos e no período de silêncio. Bom, e o que aconteceu nesse meio tempo, né, nesses 400 anos? Antes da morte de Alexandre o Grande não tinha herdeiros. Então ele dividiu o império dele com 4 generais. Né? O Egito e mais tarde a Palestina foram entregues ao seu general Ptolomeu. Então muitos judeus se estabeleceram no Egito, bem como em outros centros de cultura, divulgando por toda a parte o conhecimento do seu Deus, Deus único, e a sua esperança no Messias. Então aí os judeus se espalharam. Um pouco depois, lá pelo 285 a.C., o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Essa versão das Escrituras se chamava Septuaginta, mas acredito que se pronuncie Septuaginta, que significa 70, pois foram 70 eruditos hebreus que fizeram esse trabalho. Isso quer dizer o seguinte, que tudo que nós conhecemos da Bíblia vem do grego, tá? do idioma grego. Então, a Bíblia foi traduzida para o grego, e a partir dessa versão é que chegou para o Ocidente todo, e os evangelhos também foram escritos em grego. Tá? Então, aí a gente vê como é mesclado, né, com a cultura grega, que é a cultura ocidental. Vamos lá mais um pouquinho. Nesse tempo surgiu o reino da Síria. E nos conflitos entre a Síria e Egito, Antíoco Epifânio, rei da Palestina, da Síria, cercou a Palestina. Vocês não precisam decorar esses nomes, não, só estou dando um aspecto geral, para a gente ter uma ideia de como é que era. Esse Antíoco Epifânio, ele começou uma terrível perseguição contra os judeus. Foram proibidos por ele de adorar no templo, mais uma vez. Obrigados a comer carne de porco, o que Deus havia proibido por meio de Moisés, e muitos judeus se recusaram, e teve um início uma época de martírio, quer dizer, mais uma. As crueldades desse rei provocaram a revolta dos Macabeus, né, sob liderança de Matatias. E aí, com o fervor religioso, o patriotismo, eles promoveram uma revolta. Tá? E aí, esse Matatias morreu, o filho Judas tomou lugar, e embora os seguidores de Judas não fossem treinados, não tivessem equipamentos, saíram vitoriosos por causa da fé em Deus. Muito bem, está aí o período da Antiguidade. Então os judeus sempre foram perseguidos.
Aqui começa a interessar mais para nós. No ano 63 a.C., 63 a.C., Roma tomou posse da Palestina. Então agora começa a ficar mais familiar. Então no ano 63 a.C., quem manda na Palestina é Roma, preparando o caminho e a época para o nascimento de Jesus. Então o cenário é Roma. Os judeus tinham alguma liberdade política, mas tinham que pagar um imposto anual ao governo romano. Então isso é muito importante, porque na época de Jesus, o mundo hebraico, o mundo judaico, eles têm uma relativa autonomia. Tá? Os romanos, eles dominam a região, mas eles não se impõem culturalmente, eles dão uma relativa liberdade. Eles cobram impostos pesados, né? E punem com extrema crueldade rebeldes, insurreições e coisas do gênero. Mas, se o povo ficar ali pacífico na deles, eles não interferem muito. Então, este é o quadro da época de Jesus. Tá? Depois, com a crucificação, a gente vai ver que os romanos não estão muito interessados em bancar os problemas dos judeus. Tá? Nós vamos ver isso mais tarde. Então havia uma relativa liberdade. Então Roma mandava ali, tomou posse da Palestina. Jesus nasceu durante o reinado de Augusto e morreu e ressuscitou durante o reinado de Tibério. Então Pôncio Pilatos respondia a Tibério. Tá? Esse Tibério foi até 37 depois de Cristo. Quer dizer, morreu logo depois. Mas a partir dos 14 anos do Cristo é Tibério. Augusto só reina na época do nascimento mesmo. E quando Jesus nasceu, o rei governador da Judéia era Herodes. Agora, vocês precisam não confundir. Quando Jesus nasceu, quem governava, né, a Judéia, governador, porque a Judéia, eu vou mostrar o mapa, é um estado, né, não é o país, é o estado. E quem governava na Judéia era Herodes. Mas veja bem, Herodes o Grande, não é Herodes Antipas. Herodes Antipas é filho. Então, o Herodes Antipas da época da crucificação é filho. Herodes o Grande, aquele que manda perseguir os bebês quando Jesus nasce, é Herodes o Grande, é Herodes o pai, que era de uma crueldade absoluta. Mandou matar a família também, porque tinha medo de golpe, ele era paranoico, era um horror. Bom, essas histórias de poder são sempre um horror, novidade zero. Né? Bem, então vamos lá mais um pouquinho. Então, quando Jesus nasceu, o rei da Judéia, rei governador, né, da Judéia, era Herodes. Como era a sociedade nesse período? A sociedade pagã e judaica, pagã quer dizer os romanos, né? E judaica era constituída de uma aristocracia opulenta. Tinha muita gente rica. Judeus ricos eram quem? Sacerdotes e rabinos. Eis o problema. Quer dizer, quem tem dinheiro é sacerdote e rabino. Então tem dinheiro da onde? As custas da religião, é claro. Então já está esclarecido aqui. Quem é que tem dinheiro realmente? Sacerdotes e rabinos. Bom, alguns pagãos ricos, grandes proprietários de terra e políticos. Sim, esses pagãos ricos são romanos. Então, judeu mesmo que está sendo oprimido pelo romano, quem tem dinheiro? O poder religioso,
que na verdade é poder político, como sempre na história do mundo, né? O resto da sociedade pagã era composta pela classe média, plebe, escravos, criminosos. Então, gente como a gente, classe média, né? Plebe, né? Povo mesmo, e os excluídos em geral. Aí o texto diz aqui que foi uma grande era de avanços na ciência, na agricultura, indústria, literatura, música, dramaturgia e principalmente na arquitetura, com construções magníficas. Ora, vamos e venhamos. Avanços na arquitetura, né? Construções magníficas? Sim, claro, mas que construções? Palácios para Herodes. Herodes construiu uma cidade chamada Tiberíades, em honra a Tibério. Então, sim, avanços na arte, na arquitetura, mas exclusivamente dos ricos e poderosos. Imagine, Tiberíades. Para quê? Para a adulação de Tibério. Né? Então, sim, são palácios magníficos, mas construídos à custa de corrupção. Né? Então, o avanço moral não tinha. Então tinha esses avanços todos, que era só para eles, né? E o texto continua. Contudo, o nível ético, em geral, era muito baixo. Corrupção, imoralidade, superstição religiosa, tudo isso levava a um estado alarmante de degradação. Então, eu coloco aqui. E o que é que mudou? Nós não vivemos exatamente isso hoje, né? Mas aí o que aconteceu? Com tanta corrupção, com tanta degradação, a Terra começou a ficar cansada. E as pessoas começaram a aspirar uma renovação, que já era prometida nas Escrituras. Então, as pessoas começam. E além disso, eles estavam em 400 anos de silêncio, que Deus não falava mais através dos seus profetas. Então, a Terra estava abandonada e cansada daquilo tudo. Tá? Eu acho um quadro assim, bem familiar. Eu acho que na história do mundo não mudou nada. Né? Bom, eu já compartilhei aqui o texto várias vezes, espero que tenha melhorado. A conexão aqui hoje está boa, a memória está boa, aqui está tudo certo. Mas esse Google Meet, ele tem os probleminhas. Vamos lá. Cenário judaico. Judaísmo no primeiro século da era cristã. É uma religião baseada na lei e nos profetas. É Moisés. Tá? Eles enfatizam o monoteísmo, Deus único. Nós estudamos isso, Deus único. Não era permitida a existência de outro Deus. A certa altura da história, os judeus foram forçados a cessar os sacrifícios de animais. Moisés fazia sacrifícios de animais. Tá? Mas cessaram por quê? Porque, segundo a lei mosaica, esses sacrifícios só podiam fazer no templo. E o templo foi destruído. Lá no templo da Babilônia. Então, eles começaram a estudar mais a lei, a Torá, e aí o escriba, o estudioso, o erudito, tornou-se uma pessoa importante entre os judeus. Né? E então, até aí, esse ponto, era o templo, né? O templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que era o lugar da adoração. Mas depois do exílio da Babilônia, surgiram as sinagogas. Então a religião se espalhou. O rabino tomou o lugar do sacerdote e muitas sinagogas começaram a surgir, não somente na Palestina, mas em outras nações. Lembram que eu falei que os judeus tinham se estabelecido no Egito, se espalhado pelo mundo da antiguidade, pelo mundo culto da antiguidade. E aí os judeus faziam suas festas e tudo mais. Dentro do judaísmo haviam várias seitas religiosas. As mais conhecidas, fariseus e saduceus. Os saduceus, eles eram muito, como é que se diz, fundamentalistas, né? E eles não sobreviveram à destruição de Jerusalém.
Tá? Então os fariseus é que sobraram. Os fariseus eram tradicionalistas e a lei era de grande valor para eles. O farisaísmo tornou-se o alicerce do judaísmo ortodoxo moderno. Quer dizer, os fariseus continuaram. Toda a fé judaica passou a ser dos fariseus. Paulo apóstolo, era um estudante de Gamaliel e estava pronto para ser um erudito, né, fariseu. Então, enquanto eles estudavam aí e tudo mais, o povo judeu aguardava, o povo, né, pobre, aguardava, né, com ansiedade e patriotismo, a vinda de um rei com pompa e poder. Esperavam pelo rei dos judeus. Então, neste quadro de dominação romana, de exploração, de corrupção, de degradação moral, as pessoas esperavam por um Messias que estava prometido nas Escrituras. Mas eles queriam o quê? Eles queriam um Messias que descesse de uma nuvem vestido de dourado e com os exércitos e dissesse: eu vou matar os romanos e libertar todo mundo. Né? Eu vou matar todo mundo, os opressores, e vou libertar todo mundo, e aí vocês vão ter paz. Era isso que eles queriam. Aí veio o menino pobre, na manjedoura, que é um lugar de comer. Depois ele se tornaria a comida. Né? Para escândalo dos judeus. Quem queria aquilo? Ninguém queria aquilo. Depois ele vai dizer: meu reino não é desse mundo. Mas nós não queremos um outro mundo. Nós queremos que vá lá e mate o romano. Né? Então, o tema da rejeição, né, de Jesus e da rejeição do Cristo mesmo é constante. É constante. Né? Então já começa, antes de vir, já há uma rejeição do que a gente sabe que é o que vai vir. Não é o que eles querem. Eles querem um rei armado que mate o romano, que os liberte para sempre. Então, usando a linguagem do Joel Goldsmith, eles querem alguém que traga uma solução material, no mundo material, uma solução fenomênica. E o que veio, o Messias que veio, queria trazer algo de mais definitivo. Então eles esperavam pelos judeus, mas era esse tipo de rei que eles esperavam. Pronto. Agora, vamos ver aqui, olha esse mapa da Palestina. Então, vocês vejam, na parte de cima, a Galileia. Estão vendo aí, né? Na Galileia está Nazaré, a cidade de José e Maria. Tem também Cafarnaum, que é onde morava Pedro, Simão Pedro, os pescadores e tudo mais. A Galileia, que Jesus foi chamado de Galileu. Né? Então tem a Galileia. Descendo no meio tem a Samaria, inimigos dos judeus. Descendo mais tem a Judéia, onde está Jerusalém e o templo, e onde as pessoas têm que ir na Páscoa. Então veja que situação. O pessoal da Galileia tem que atravessar tudo, normalmente contorna Samaria pelo ladinho, pelo Jordão, né, porque eles são inimigos dos samaritanos, para chegar em Jerusalém. Então, olhando esse mapa, vocês vejam que José e Maria, Maria grávida, tiveram que vir a pé da Galileia até Jerusalém, aqui embaixo. Ela grávida, a pé, né, com um burrinho. Então é uma coisa extraordinária. Porque Augusto, o romano, na época era Augusto, depois era Tibério, queria fazer um recenseamento. Né? Ele queria dados mais exatos para manter o controle, né, do império, até por causa dos impostos e tudo mais. Então eles tiveram que sair de lá e vir
para Belém, que é pertinho de Jerusalém. Então esse mapa a gente vai vendo como é que eram as coisas. Outro mapa, tá? Então sai da Galileia e vem, olha Belém ali grudadinha em Jerusalém. Tá nublado aí, não dá para ver o mapa? Continua ruim? Eita! Então hoje é problema, e dessa vez o problema não é meu, tá? Bem, vamos lá. Cidades da Palestina. Jerusalém, onde está o templo? Aqui tem coisas importantes para ler. Capital religiosa principal cidade do país. Se encontrava o templo, que a tornava o centro da vida social e religiosa do país. A presença do templo determinava um grande movimento de peregrinos que iam anualmente às festas e entregavam seus dízimos. Quer dizer, então, gente da Palestina inteira tinha que ir para Jerusalém. Quando? Na Páscoa, por exemplo. Principalmente na Páscoa. Que a Páscoa é a saída dos judeus do Egito, né? Então, eles iam lá entregar o dízimo. Olha de onde vem a fortuna dos fariseus. A prática do segundo dízimo determinava que cada fiel gastasse em compras na cidade de Jerusalém uma quantidade de dinheiro igual àquela do dízimo do templo. Então era o segundo dízimo. E então a Jerusalém era uma cidade muito rica, com um comércio florescente e muitos souvenirs. Vamos fazer uma leitura menos ingênua disso e vamos ver então que o mundo judaico inteiro tinha aqui em Jerusalém no templo. Quem administrava esse dinheiro todo? O primeiro e o segundo dízimo? Os sacerdotes do templo. Então ia no templo, fazia oferendas. Tá. Quem vendia os animais? No templo. Por quê? Porque tinha comissão. Por que eles são expulsos? Por causa da comissão. Tá? Então, nessa época, em algum momento eles tiveram que parar de fazer sacrifício de animais. Sim, quando foi o exílio da Babilônia, abalou bastante, mas não tinha acabado. Não tinha acabado. Quando, pular período na história, quando José e Maria vão circuncidar Jesus, eles têm que ir no templo e eles oferecem, eles não têm dinheiro para oferecer um cordeiro, eles oferecem um par de pombos. Então ainda tinha. Depois, com a destruição de Jerusalém em 70, aí nunca mais. Nunca mais. Porque aí o templo deixou de existir e nunca foi reconstruído. Então aí não podia mais ter animais, aí acabou de vez. Mas nesse tempo ainda tinha. E esses animais eram vendidos ali, no meio, dentro do templo. Por que era dentro do templo? Porque dava-se comissão. Então esse que é o problema. Tá? Bom, muito bem. Eliselto quer falar, pode falar. Giancarlo, e se os caras, o pessoal do templo aí, eles tinham o templo para sacrifício. Então eles louvavam outros deuses, né? Não. Não, eles exigiam sacrifício. Sim. Tudo isso para ter lucro. É dinheiro, né? É comércio. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, cara, isso é magia negra. Sim, do nosso ponto de vista. E uma vez que envolveu dinheiro e interesses egoístas, então é magia negra. Qual é o conceito de magia negra que vai surgir mais tarde, 1700 e muitos? Nós temos um mago francês que eu gosto muito, que é o Papus, nem sei como se pronuncia isso, escreve papos, né, mas é francês. E ele diz o seguinte: a magia negra
é qualquer magia feita em proveito próprio. Então, segundo ele, eu gosto da definição dele e gosto dele, o que se chama magia negra é algo a serviço do ego. Egoísmo, enfim. Tá? Então, uma vez que foi corrompido pelo lucro, você pode dizer que é magia negra. Só que se você fizer isso, você vai ter que dizer que muito do que a igreja fez, associado à política, também não deixa de ter o mesmo espírito. Tá? Agora, quanto aos sacrifícios, eles eram feitos em nome de Deus. Por quê? Não eram para outros deuses, era para o Deus único. Por quê? Porque antes deles, Moisés fazia sacrifícios. Então tem uma passagem, acho que do Êxodo, inclusive que eu usava para dar uma palestra sobre sacrifícios nas religiões afro, que eu achava que não se podia condenar. Por quê? Porque Moisés fazia o mesmo. Claro, a gente, com o advento do cristianismo, isso deixou de ser necessário. Porque o discurso do Cristo é o seguinte: não, eu já me dei como sacrifício, então o que mais você vai sacrificar? Tá? Mas a questão do sacrifício é muito presente em Moisés. Então tem uma passagem no Moisés, depois eu vejo a citação, que ele sacrifica acho que cordeiros, não sei, 12, e metade do sangue é derramado no altar e metade é aspergido nos fiéis para estabelecer uma aliança com Deus. Isso feito pelo próprio Moisés. Tá? Então, Velho Testamento. Velho Testamento. Então o costume vem daí. E Moisés estabeleceu que só poderia ser feito no templo. Né? Mas então o costume vem de Moisés. Agora, com a degradação moral, eles ainda faziam aquilo em nome do Deus único. Tudo bem. Só que, na verdade mesmo, o que interessa é o dinheiro. Quer dizer, a humanidade não mudou nada. Continua a mesma desde sempre. Tá? Então o que interessava era o dinheiro. Então, interesses humanos. Se você for chamar isso de magia negra, como o Papis chamava, então é. Tá? Então é. Mas não sacrifício para culto a deuses. Não, era para o Deus único mesmo. Tá? Que provavelmente não estava nem aí com as oferendas. Porque, de fato, depois, em Hebreus, que é um livro do Novo Testamento, as palavras de Deus aparecem assim: não me agradam os sacrifícios. Tá? Isso depois é expressado, e parece que Jesus cita um salmo também que diz também: não me agradam os sacrifícios. Então as próprias escrituras dizem que isso é um erro humano a atribuir a Deus sacrifício que ele nunca gostou. Mas a mentalidade do Velho Testamento vem dos sacrifícios, aqueles lá desde Caim e Abel, lembra? Que Caim ofereceu os vegetais e o Abel os animais. Então vem desde essa época. Mas tem várias passagens que aparecem, acho que nos Salmos, né? Não me agradam os sacrifícios, me agrada a devoção. Não me agradam os sacrifícios, mas que se cumpram os mandamentos. Então, comércio. Então virou não culto a outros deuses, mas comércio, interesse mesmo, material. Tá? Mas não tinha outros deuses. Isso era terminantemente proibido e era isso que qualificava os pagãos. Né? Aí você diz assim: mas como que não havia outros deuses? Aí eu lembro a você o que o Goldsmith falou. Quando Abraão criou a fé do Deus único, o Goldsmith diz: não mudou nada. Simplesmente, em vez de você ter o trabalho de fazer 12 rituais para 12 deuses diferentes, você fazia para um só.
mas você pedia as mesmas coisas. Chuva para colheita, proteção do inimigo, fertilidade para as mulheres, a mesma coisa. Só que aí a vida ficou mais fácil, porque aí você pedia tudo para um só. Então, na visão do Goldsmith, a mentalidade mesmo não mudou nada. Não mudou nada. Quem vai trazer uma mudança vai ser Jesus com a nova aliança. Tá? Aí sim ele está propondo um novo estado de consciência. Até então não. Até então para o Goldsmith não fazia diferença nenhuma. Né? Esse culto do Deus único, paganismo, para ele não fazia diferença nenhuma. Então, Jerusalém então, vivia desses dízimos. Espera aí um pouquinho. Ai, que ótimo. Muito obrigado, Rosane. Olha aqui. Salmos 51. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Ou seja, o arrependimento, que eu já falei que arrependimento não é autoflagelação, arrependimento é consciência. Então agrada a Deus a nossa consciência. Né? E, que ótimo, está aqui. Tá? Salmos mesmo, Salmo 51. Muito obrigado. Que ótimo. Tá? Então, e depois no Novo Testamento aparece de novo, mas eles estão citando o Velho. Eles estão citando o Salmo, na verdade. Muito bem. Então tinha Cesareia Marítima, construída por Herodes. Olha os nomes, Cesareia. Tudo puxação de saco dos romanos. Tiberíades, Tibério. Cafarnaum, já falei de Cafarnaum, terra de pescadores de Simão Pedro, que é Pedro. Nazaré, cidade de José e Maria. Belém, Belém importantíssima. É uma cidadezinha perto de Jerusalém, cidade do nascimento de Jesus, por profecia que ele tinha que nascer no lugar onde nasceu o rei Davi. E de fato, o rei Davi nasceu em Belém, e em Belém ele foi ungido e coroado. Então a profecia se cumpria. Belém, que significa casa do pão. É uma prefiguração também mística, né? Casa do pão. Ele é o pão do céu. Magdala, também chamada de Magadã, cidade de Maria Madalena. Betânia, cidade de Marta, Maria e Lázaro, ressuscitado. Arimateia, de José de Arimateia. E Emaús, cidades onde se dirigem os discípulos depois da crucificação. Um episódio muito bonito que a gente vai ver mais para frente. Tá? Pronto. Esse é o quadro histórico. Agora vamos a algumas explicaçõezinhas gerais. Evangelhos canônicos e apócrifos. Canônicos, cânon, são os evangelhos oficiais. Através dos concílios, aquelas coisas de todas. Tá? Apócrifos são evangelhos oficialmente rejeitados. O motivo: não serem confiáveis ou não serem inspirados pelo Espírito Santo. Argumento difícil, mas é isso. Tá? Bom, é fato que eu estudei isso. No princípio do cristianismo, na época do cristianismo, fraudes e falsificações foram muito frequentes. Não só no cristianismo, mas por toda a antiguidade houve documentos atribuídos a Hermes Trismegisto, Imhotep, ou mesmo atribuídos a Platão. Então havia muita falsificação. Dou exemplo. Vocês muito provavelmente já devem ter ouvido falar da Tábua de Esmeralda. Se não ouviram pela literatura mística, no mínimo pela música do Jorge Ben. Bom, atualmente até isso as pessoas não conhecem mais. Tudo bem. Mas a Tábua de Esmeralda é um escrito neoplatônico, século II depois de Cristo. Então todos esses livros aí de Hermes Trismegisto, Poimandres, Tábua de Esmeralda, é tudo coisa dos neoplatônicos. Claro que a gente pode argumentar, sim, mas eles não seguiram uma tradição? Sim, acredito que sim. Tá?
mas eles escreveram ou reescreveram e assinavam um nome mítico para dar força ao documento. Não quer dizer que o ensinamento seja falso. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando da autoria histórica, que na literatura mística tem um valor muito relativo, mas só para mostrar para vocês que era comum ter documentos falsificados. Então, os concílios podem ter feito muita bobagem, mas muitas coisas eles tinham razão. Não eram confiáveis os documentos. Então vamos prosseguir um pouco. Então essa é a realidade dos apócrifos. Então, aí vem algo meu escrito aqui. Entretanto, examinando os apócrifos sem preconceito, eu dei uma boa examinada. Em particular o de Tomé, que todo mundo cita tanto, né? Dando uma olhada nos apócrifos, descobrimos que o que eles realmente têm de interessante mesmo, que não seja exatamente duvidoso, mas que seja um ensinamento forte, está registrado nos canônimos, nos canônicos. É o mesmo ensinamento. Em essência, o ensinamento é o mesmo. Né? E detalhes duvidosos não acrescentam nada. Então, eu sigo os evangelhos canônicos. Tá? Muito bem. Dos evangelhos canônicos, nós temos 4. Nós temos 4 evangelhos clássicos, canônicos. 3 são chamados de sinóticos. E João é um evangelho completamente diferente. Tá? Completamente diferente. Portanto, muito mais difícil. Esses 3 sinóticos, sinóticos vem de sinopse, que é resumo. E eles se confirmam uns aos outros. Tá? Então eles têm elementos em comum e dão testemunho um dos outros. Isso são os sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos. E João é o evangelho teológico. Então, os sinóticos mostram muito as ações, as parábolas, os milagres, né? E João mostra muitos discursos abstratos. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. Né? Então a gente começa a entrar numa mística mais profunda. Então, os 3 primeiros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são chamados sinóticos, tá? Porque apresentam uma sinopse, que é visão geral, visão em conjunto. Muito bem. Então, disso já está bom. Olha aqui esse quadro, eu espero que não esteja nublado demais, né? Para vocês terem uma ideia. Esses 3 aí são sinóticos. Então, o que a gente vê na cor roxa é em comum aos 3 evangelhos. Em azul escuro, o que é comum entre Lucas e Mateus. Em marrom, Marcos e Mateus. Em cinza, Marcos e Lucas. Muito pouco. Tá? Então, há uma fusão. Né? E Marcos é praticamente, na minha opinião, um resumo, mas isso a gente tratou na aula passada. Né? Vamos adiante, então, que eu falei também na aula sobre o Evangelho de Marcos, a gente falou bastante dos sináticos. Vamos falar dos evangelhos, então. Evangelho, do latim tardio, evangelion, que é boa nova. Tá? Eve é boa, bom. Angelion é o mesmo que angelos, que é anjo. Então, anjo é mensageiro. Evangelho é boa mensagem. Então, boa nova, a gente fala boa nova, mas é boa mensagem, porque esse angelion é o mesmo que angelos, que é anjo. Tá? Então, há 4 ofícios distintos do Cristo apresentados nos evangelhos. Rei,
Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Por quê? Porque ele é filho de Davi. E é muito importante para Mateus que as profecias se cumpram. E o Messias tinha que ser da casa de Davi. Então ele é apresentado como rei, ainda que ele diga depois que o reino dele não é desse mundo. Marcos descreve Jesus como servo. Então ele diz, eu vim para servir em resgate de muitos. Bom, muito bem. Então, o Marcos escreveu o Evangelho para Romanos e não tem genealogia, filho de quem, neto de quem, não tem isso. Por quê? Porque ninguém está interessado na genealogia de um servo. Mas tem milagres, porque os pagãos se impressionam muito com isso. Bom, Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, né? Mas que toma partido dos excluídos, muito ciente da condição humana. E em Lucas tem muitos anjos servindo. E Jesus como Deus, João retrata Jesus como filho de Deus, como expressão direta de Deus. Tá? Então, é escrito para aqueles da fé. A palavra crer, né, aparece inúmeras vezes no Evangelho de João. É o evangelho mais difícil. Mas, com a base de Joel Goldsmith, a gente vai entender, e com Taniguchi também, que tem um livro inteiro sobre o Evangelho de João. Muito bom. E então a gente vai entender com muito mais facilidade. Tá? Agora, nós temos uma condição de entender o Evangelho de João, coisa que na igreja nós nunca tivemos condição de entender aquilo. Eu, pelo menos, não tive. Tá? Então eu entendo hoje, com a ajuda dessa mentalidade que a gente tem cultivado aqui e tudo mais. Porque se fosse depender somente da igreja, mesmo hoje eu não compreenderia o que está em João. Mas hoje a gente tem condição de entender o que está escrito lá. Entendeu? Porque alguns pioneiros traçaram o caminho para a gente, facilitaram o caminho. Então, especialmente o Goldsmith e o Taniguchi. Tanto um quanto o outro. Então vamos lá. Aí, bom, Mateus acrescenta à sua narrativa detalhes, o que Marcos omite. Eu acho que é exatamente o contrário. Mateus é detalhado, né, porque escreve para os judeus, e Marcos resume ao escrever para os romanos. Mas essa discussão eu já coloquei na aula de Marcos neste domingo. Tá? Bom, então vamos adiante. Cada escritura tem diversos sentidos. Quem mais frisou isso foi Orígenes, tá? Dizendo que tinha sentido literal, sentido moral e sentido espiritual. E aqui, com esse estudo, a gente pretende entrar pelo menos um pouco no sentido espiritual, com a ajuda desses mestres, o Goldsmith, o Taniguchi, em menor parte, o Tolle, o Yogananda também são importantes. Parábolas. Fazer um paralelo, uma alegoria, isso é parábola. Muito do ensinamento de Jesus vem por parábolas. Tá? Muitas vezes não são explícitas, mas isso também, por quê? Se ele entrasse numa teologia muito complexa, o povo não compreenderia. E por outro lado, é contraditório, né? Ele evitava falar abertamente de pontos que acirraria mais a oposição dos fariseus. Né? Então ele apela muito mais para uma compreensão do coração do que da mente. Tá? Então ele fala por parábolas. E aqui uma coisa muito interessante. Algumas pessoas vão em algumas igrejas, principalmente na Europa, e veem 4 animais. E normalmente ficam intrigados com isso. Eles veem uma águia, um touro, um leão e um rosto de homem. E não entendem. São os 4 evangelistas.
Mateus é o homem, todos eles com asa, então o homem parece um anjo, né? Mateus. Marcos é o leão. Olha que interessante, Marcos é o leão. Então, quando vocês vão em Veneza, eu nunca fui, mas eu sei disso, a Praça de São Marcos, que é a principal lá, né, tem um leão como símbolo. Por quê? Porque é a Praça de São Marcos. Lucas é um touro e João, águia. Por que esses símbolos saíram de citações da Bíblia? Do Velho Testamento, em Ezequiel, dizendo que o trono de Deus era sobre 4 animais, rosto de boi, rosto de leão, rosto de águia, rosto de homem. E no Apocalipse, bem posterior, repete-se essa visão. Então, esses 4 pilares do trono de Deus foram assimilados aos evangelistas. Então, agora, quando a gente for numa igreja e vir esses animais, a gente já sabe que eles estão se referindo aos evangelistas. Tá? Bom, muito bem. Finalmente, uma breve apresentação dos evangelhos, porque aí quando a gente entrar em cada um, a gente entra em detalhes. Mateus. Mateus era publicano, cobrador de impostos, era apóstolo, tá? E ele escreveu o evangelho depois da experiência de Pentecostes. Depois, quer dizer... Então, depois nós vamos ver com mais detalhes. O evangelho de Mateus cita muita passagem do Antigo Testamento e profecias, o que faz dele, para mim, um dos meus prediletos, porque ele é muito rico. Foi escrito para o público judeu, para provar que Jesus seria o Messias das profecias do Antigo Testamento. Ele é extremamente detalhado. Seus argumentos são cumprimento das profecias, os milagres. Relata a vida de Jesus desde o nascimento até a ressurreição. Ele é bem cuidadoso. Destaca ensinamentos, parábolas, milagres. Alguns detalhes da vida de Jesus, de infância em particular, estão relatados somente em Mateus. Segundo Santo Agostinho, esse é o mais antigo, eu sigo ele. Tá? Um evangelho que teria sido escrito nos anos 50, 75 depois de Cristo, e que seria lido nas primeiras comunidades cristãs, né? Ao contrário do que dizem pesquisadores modernos aí, que andam dizendo que Marcos é mais antigo. O Evangelho de Mateus é longuíssimo, são 28 capítulos longos que nós já atravessamos eles todos. E agora vamos começar de novo. Marcos. Marcos, então, eu já falei, Marcos andava ali com Barnabé e com a turma de Paulo. Ele era discípulo de Pedro, tá? Que tem muita influência sobre ele e sobre o Evangelho. Mas Marcos, ele escreveu para os romanos, para os pagãos, mas especialmente os romanos. Então o Evangelho dele é super resumido e muito focado em milagres para impressionar, né? Os romanos, os pagãos se impressionavam muito com isso, e ele tira tudo que são profecias e preceitos judaicos, religiosos. O romano não está interessado nisso. Então, é um evangelho de 16 capítulos, tudo acontece muito rápido. Aí, eles dizem que o evangelho de Marcos é mais antigo. Como é possível isso? Ser escrito para os romanos? Quer dizer, Mateus escreve para judeus e depois Marcos para os romanos. Não, Marcos vai escrever para os romanos e depois Mateus vai escrever para os judeus? Então as primeiras comunidades cristãs eram o quê? Eram romanas? Tá muito esquisito isso daí. Então eu sigo Mateus como mais antigo, eu sigo a igreja, eu sigo Santo Agostinho. Tá? E na verdade eu acho Marcos até um pouco decepcionante em termos de riqueza de detalhes. Parece um resumo mesmo. Lucas. Lucas não conheceu Jesus diretamente, ele era médico, muito culto, mas culto no grego. Então ele conhecia a filosofia grega, tudo isso. Ele vinha do paganismo, ele era grego, né? Converteu-se
e também era companheiro colaborador de Paulo Apóstolo, era a turma de Paulo. Tá? Ele escreve para um suposto amigo Teófilo. Teófilo em grego quer dizer amigo de Deus. Portanto, eu não acredito que ele escreve para um Teófilo pessoa. Teófilo somos nós. Né? É uma alegoria comum no estilo filosófico grego da época, os diálogos, que nem de Platão, de Sócrates. Né? Então ele escreve para Teófilo, mas Teófilo somos nós. Tá? E ele, Lucas, escreveu também os Atos dos Apóstolos. Então ele é um grande escritor. Né? E o evangelho dele é de uma beleza impressionante. A anunciação do anjo Gabriel só tem em Lucas. A parábola do filho pródigo só tem em Lucas. Então tem páginas de uma beleza incomparável. E finalmente o evangelho de João, que João é o João evangélico, apóstolo mesmo. E João foi discípulo de João Batista. É um evangelho contemplativo. Né? Contemplativo a gente viu ontem, quer dizer místico. Então, ele não chama os milagres de milagres, ele chama de sinais, que mostram que Jesus é o Filho de Deus. É todo reflexivo, cheio de imagens e sentidos figurados, e frequentemente aparece a expressão sagrada, eu sou, o nome divino que foi revelado a Moisés, e que aqui aparece personificado, revelado na pessoa de Jesus. Então, o Evangelho de João só pode ser lido com bons frutos somente em nível espiritual. É o que os doutores da igreja falam. Tá? Então, só a leitura da fé permite compreender em toda a sua profundidade. Então, é o que eu falei. Se não fosse realmente autores como Taniguchi e o Goldsmith, eu nem me atreveria a dar esse curso, porque o próprio Evangelho de João seria enigmático demais para mim. Tá? Então são esses autores que estão facilitando a gente entrar nos mistérios de João. Né? Marcelo diz que ama esse Evangelho, mas é porque ele teve lampejos, insights em cima desse Evangelho. E isso é próprio desse Evangelho mesmo. Tá? Ele é para falar a consciência, o espírito. Ele é para tocar a intuição, para a intuição chegar nele. Então, a gente vai preparando a consciência com os outros. 2028. Bom, na semana que vem, nós começamos direto no capítulo 1 de Mateus. Tá? A introdução está encerrada. Consegui, no último minuto eu consegui encerrar. Agradeço. E agora o Evangelho de Marcos no domingo. Tá? Estaremos aqui. Gratidão. Boa noite, obrigada. Boa noite, gratidão. Até mais.